Olá, hoje, meu nome é Alice. Hoje eu vou fazer a análise de um artigo que eu estou lendo para o meu TCC, que vai falar sobre como a relação entre... como o Ocidente mudou depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente. E o nome desse artigo é O Novo Ocidente Político, escrito por Henrique Raposo, para a revista Ásia, Segurança e Poder. E o objetivo principal desse artigo é responder a uma questão. Durante o vídeo eu vou ler várias coisas, porque eu não lembro de tudo, e esse vídeo tem o intuito de me fazer lembrar dessas coisas, porque eu vou falar. Enfim. E esse artigo procura responder a questão: pode o Ocidente alastrar até o Pacífico e o Índico? E aí esse autor tenta demonstrar que sim, na verdade o Ocidente já fez isso. E aí ele tenta surgir com uma melhor forma de denominar, né? Porque enquanto internacionalistas, às vezes a gente acaba usando o Ocidente de uma forma muito ampla, de uma forma que não faz mais sentido hoje em dia, no século XXI. Então, e aí ele divide o argumento dele em duas partes. Primeira, ele diz, eu vou falar antes para depois explicar melhor, da mesma forma que ele faz. Aconteceu realmente o eclipse do Ocidente, no caso o fim do Ocidente, e ele fala que não. Do Ocidente não houve declínio do Ocidente, como muitos autores gostam de afirmar, né? Muitos autores, na sua maioria estadunidenses ou europeus, gostam de afirmar há muito tempo. E o mais correto é dizer que o que decaiu foi houve declínio relativo do Atlântico Norte. E segunda parte do argumento, o termo Ocidente deve ser substituído por um outro termo mais específico, outro conceito que seja mais, que se apegue melhor ao que realmente existe, né? Então, falando um pouco sobre o que o autor fala, a necessidade desse termo novo, né, ele surge porque a gente consegue enxergar hoje em dia muitos outros lugares, isso incluindo o restante da América e alguns países da Ásia, o foco dele é a Ásia, logicamente, que tem um sistema de governo muito semelhante ao sistema ocidental, né? Então, ele considera esse um modelo ocidental alargado. Ele fala alargado, mas pode ser expandido também. Que eu particularmente discordo, essa forma de falar, né? Ele até discute isso mais à frente no texto, mas enfim. E que esse novo sistema, né, com novos países, ele vai além do que era o Ocidente antes. Antes, eu estou dizendo, na Guerra Fria, né? Vamos colocar Guerra Fria, acho que fica mais fácil. E que existem muitas outras formas mais adequadas de chamar esse Ocidente, como por exemplo sistema ordem constitucional, Ocidente político, sistema global de democracias, Liga Kantiana, enfim, são alguns exemplos que ele dá sobre isso. E aí, sobre a questão do declínio, o que ele fala é que no final da Guerra Fria houve essa onda de pensadores, de estudiosos, de internacionalistas, teóricos, doutrinadores, chama como quiser, que insistiram nessa narrativa de fim do Ocidente, certo? De fim da história, declínio do Ocidente, e que ele diz que isso não é verdade, porque a questão é que quando a Guerra Fria acabou, essa necessidade por hegemonia meio que parou de existir, porque afinal de contas os Estados Unidos foi dado como vitorioso, né? O bloco ocidental foi dado como vitorioso,
e que hoje em dia simplesmente existem outras formas de governo que não são como é que eu posso dizer, o modelo clássico, né, ocidental. E aí ele dá o exemplo da Rússia e da China, e que não competem também com o modelo ocidental, mas coexistem. E aí ele diz que o Ocidente hoje em dia ele não decaiu, mas ele está debilitado. E na verdade não é o Ocidente que está debilitado, o que está debilitado é o Atlântico Norte. E aí ele discute no subtópico eclipse do Ocidente ou eclipse do Atlântico, não querendo dizer declínio, mas eclipse, né? Uma mudança, uma coisa temporária. E aí ele usa o teórico Christopher Cocker, que diz que esse termo eclipse vem dele, né? E aí é o que eu falei sobre a hegemonia, né? Sobre esse medo de um hegemon até o final da Guerra Fria. E esse hegemon, claro, não é só militar, político e econômico, mas é intelectual. E aí ele faz uma citação do Cocker, que... Como é que é? O sistema para o qual o Ocidente muito contribuiu para criar pode estar chegando ao fim. De certa forma, a comunidade internacional e suas leis e regulamentações são largamente uma criação dos governos ocidentais. Não é certo que a China esteja interessada em sustentar isso indefinitivamente ou jogar com essas regras. E aí, a questão do declínio, né, como ele fala, do eclipse, é essa perda da legitimidade dessas narrativas ocidentais, porque como ele fala, como o Cocker fala, foram criados no Ocidente, mas isso não significa que todos os países hoje querem se sujeitar a isso e não vão questionar isso de qualquer forma. Então, que mais? O que mais que eu posso falar? E aí ele cita novamente a China, né, que desafia esse modelo do indivíduo, que também está ligado a essa questão da sociedade individualística, né, individual, sei lá, que também está ligado ao conceito de Ocidente. Ele fala que o da China diverge disso no sentido de que é um país, um modelo centrado na comunidade, não no indivíduo. E ele fala novamente da perda da legitimidade internacional e do monopólio ocidental sobre as ideologias, os sistemas políticos e as organizações econômicas. Mas a perda desse monopólio não significa que o Ocidente declina, está em declínio. O que acabou nesse período, nesse final dos anos 90 até 2008, ele fala, foi a ilusão de que a história acabou, do fim da história, né, do Fukuyama, de que a democracia liberal venceu, foi a grande vencedora, como falei anteriormente, e de que o Ocidente tinha o dever de espalhar, nem que seja força, novidade, esse modelo para o resto do mundo. E aí ele fala que esse é o erro da análise, confundir o fim dessa ilusão ideológica na esfera normativa ideológica com o fim de uma coisa concreta, que é o projeto ocidental de esfera política concreta, de Estado ocidental. E esse projeto continua 100% de pé. E aí ele fala novamente da questão da centralidade do Ocidente, que é o seguinte, voltando à primeira pergunta, se ele pode se expandir para o Pacífico.
Pode, né? Como ele já respondeu. Inclusive, os Estados Unidos não são uma força do Ocidente, não são meramente uma força do Ocidente, né? Tudo bem, eles são uma potência mundial, mas eles também são uma força do Pacífico. Os Estados Unidos também faz parte do Pacífico. Então, o que realmente está em declínio, né, nas palavras dele, chegando a um tipo de lógica, é que o Atlântico está em declínio, não o Ocidente, entendeu? Essa projeção do Atlântico está no Ocidente. E ele fala assim que quando muitos autores, jornalistas e políticos falam em declínio do Ocidente, eles estão na verdade falando do declínio do Atlântico e da Europa. E aí a gente daqui a pouco vai entrar no outro ponto dele, que é o fato de que a Europa, ela hoje ela é menos Ocidente do que os próprios Estados Unidos, que é uma coisa que eu quero discutir no meu TCC, de certa forma. Beleza. E aí, outro subtópico é novo Ocidente político ou sistema global de democracias. Né? Sistema global de democracias, entre aspas, porque é assim que ele gostaria que chamasse, uma das formas de chamar o Ocidente, né? E aí ele fala que nos últimos anos, né? Tudo bem, acho que ele escreveu esse texto em 2012, alguma coisa assim. Mas ele diz que o objetivo de Washington foi se relacionar melhor com as democracias da Ásia, do Pacífico, né? E reforçar essas relações bilaterais, multilaterais, trilaterais, quadrilaterais, e criar um certo concerto entre esses países. E aí ele fala no concerto entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, né? E esse objetivo, essa estratégia causou uma refundação no conceito de Ocidente. Então, a partir desse momento, na verdade não a partir desse momento, e aí fazendo um adendo meu, porque o Japão na Ásia, por exemplo, sempre foi visto como uma civilização diferente, né? Uma civilização, porque no conceito de civilizados e bárbaros, o resto da Ásia era bárbaro e o Japão era o civilizado. Mas nesse caso, essa expansão se dá politicamente, como ele já falou. Enfim, e aí esse conceito de Ocidente, ele começa a ser questionado no sentido de ele não faz mais só, quem faz parte desse Ocidente não é só mais a Europa e os Estados Unidos. Lembrando que a América Latina não está incluída nesse conceito, mas sim esses países asiáticos que hoje tem uma relação forte com os Estados Unidos e que até então não eram parte do Ocidente. E aí ele cita um teórico que eu quero me aprofundar nele, chamado John Ikenberry, que escreveu um artigo chamado, salvo engano, The Origin of the West. E aí ele diz que esse Ocidente, né, West, eu vou chamar de Ocidente, mas posso chamar de Oeste também, significa a mesma coisa, ele foi construído pelos Estados Unidos, pela estratégia dos Estados Unidos, né? Depois do início do fim da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. E esse Ocidente construído significa uma ordem democrática liberal que atravessa os três continentes, que é formado pelas democracias europeias, americanas, Estados Unidos só, Canadá, e asiáticas. E aí, como eu falei, é uma ordem política, não é uma ordem cultural. Quando o Ikenberry fala disso, ele está falando de uma ordem política. E que muitas vezes ele faz essa distinção porque depois de Huntington, né, do choque de civilizações, esse termo Ocidente acaba sendo muitas vezes
interpretado como culturalista e religioso. E não que esteja errado, mas não é dessa forma que ele usa. Mas o que ele fala é que esse ocidente construído, né, esse ocidente, no caso, mercadológico, entre estados, enfim, é o que o Ikenberg está falando, nesse mesmo sentido. E aí, mas falando o que o Ikenberg fala, é que a democracia e o Estado de Direito foram criados, sim, na Europa. Pela primeira vez. Mas esses fenômenos não estão presos geograficamente na Europa. Isso não significa que eles só existam lá. Eles são práticas que são manifestadas em diversas culturas, em diversos lugares, não são exclusivas da Europa. Então, mesmo que o Estado democrático, um Estado de direito, tenha surgido pela primeira vez na Europa, não significa que os valores existentes na existência desse Estado sejam exclusivamente europeus. Beleza. E aí ele fala que, do ponto de vista americano, logicamente o Atlântico Norte não esgota o mundo democrático e liberal. Ou seja, que o mundo da OTAN não é a totalidade do Ocidente, é só uma parte de um Ocidente mais vasto. E aí ele chama de ordem política ocidental alargada, que, na minha opinião, apesar de ser um termo interessante, é ainda um pouco eurocêntrico não, mas partindo do Ocidente como base de medida para tudo. Enfim, não é esse o objetivo desse vídeo. E aí, resumindo, nas palavras dele, o Ocidente já se alastrou até o Pacífico. E existe um novo Ocidente político, que é o nome do artigo, no final das contas, que é como ele acredita que deveria ser chamado. Mas aí ele questiona: o sucesso desses princípios políticos na Ásia não significa o fim do conceito de Ocidente, afinal de contas? Embora o conceito de Ocidente exista há pouco tempo, relativamente, há poucos séculos, ele simbolizava, a priori, uma região específica, né? E é exatamente isso que eu quero falar no meu TCC. Primeiro ele era a Europa, depois ele era a Europa Ocidental, depois ele era a Europa Ocidental e os Estados Unidos. E aí o que ele fala é exatamente isso: o Ocidente continua a remeter para velhas referências do posicionamento geográfico, quando a Europa ainda era o centro do mundo, na cabeça deles. O Ocidente éramos nós. Como ele fala, vou citar diretamente agora: o Ocidente éramos nós. A Ocidente dos asiáticos e, com um excesso de Ocidente, os Estados Unidos no outro flanco. É muito interessante, vou até marcar como TCC. Sim. E aí, o que ele fala foi uma coisa que eu já falei. Hoje, o centro do Ocidente são os Estados Unidos. E nós, os europeus, ele é português, é que somos um excesso de Ocidente, curiosamente situados a oriente dos Estados Unidos. E as considerações finais, né, não são conclusão, porque ele já falou a conclusão na primeira página, é que, ao nível de vocabulário das RI, são duas saídas para o termo Ocidente: não usar, porque ele remete para um mundo transatlântico fechado, Estados Unidos e Europa, que não existe mais, ou, se usar, temos que ter um cuidado de dar uma nova acuidade para o termo, isso é, falar em novo Ocidente político, porque esse sistema fechado Estados Unidos e Europa, politicamente, não culturalmente, não existe mais. E aí, para finalizar, ele fala que também pode ser chamado de ordem constitucional ou sistema global de democracias, ao invés de Ocidente. E se a gente continuar usando o Ocidente da mesma forma como a gente fez nas últimas décadas, então Huntington estava certo.
e a política internacional não passa de um choque reacionário entre determinismos religiosos e étnicos. Agora eu vou falar pouquíssimo sobre a minha opinião sobre esse artigo, porque eu não tenho muitas opiniões sobre ele, mas que ele se apega muito, né, no meu ponto de vista, na questão política. Não é exatamente isso que eu estou querendo estudar, porque o meu questionamento é exatamente desse ocidente cultural, desse bloco fechado, como ele chama, entre Estados Unidos e Europa. Então ele não me explica muito bem qual é o sentido do como isso aconteceu, mas ele fala que os Estados Unidos são o centro do Ocidente hoje, e nisso eu concordo. Eu acho que o que houve no início da Guerra Fria, foi justamente essa tentativa de se criar essa narrativa de que os Estados Unidos é sim ocidental. Mas o meu grande questionamento é: como? Então acho que por isso é hoje, e é isso.